Afinal, por que dá rolo toda vez que alguém compara alguma coisa com o Holocausto? Por que os judeus ficam tão bravos quando alguém chama uma outra pessoa de nazista ou quando diz que o que a outra pessoa está fazendo é como jogar uma pessoa na câmara de gás? Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque toda vez que um assunto polêmico vem à tona, seja sobre política, seja sobre ciência, seja sobre história, hoje em dia até sobre assuntos médicos, eu vejo alguém comparando um assunto com o nazismo, com a finalidade de legitimar o seu discurso, com a finalidade de comprovar que o que ele está falando está certo. O que mais me deixa incomodada é que normalmente eu acabo vendo muita gente concordando com o argumento e não entendendo por que a comunidade judaica fica tão revoltada com o uso desse argumento. Eu acredito que as pessoas não entendam porque, ao contrário da maioria dos judeus, salvo historiadores, sociólogos, pessoas que se especializaram nesse tema, a maioria das pessoas não estudaram exaustivamente o que aconteceu nos campos de concentração nazistas. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo. É óbvio que esse é um assunto muito complexo e eu não acho que eu vou abordar todos os aspectos dele num vídeo. Mas a minha ideia é dar um panorama. Bem recentemente eu vi um blogueiro, jornalista, sei lá o que ele é, dizendo que não dá o medicamento, a cloroquina, a hidroxicloroquina para pacientes com Covid, era a mesma coisa que jogá-los em câmaras de gás. E o que me deixou mais atordoada foi que eu vi muita gente concordando com esse argumento e aplaudindo. Em primeiro lugar, eu não vou falar sobre se o uso da cloroquina tem que ser liberado, se não tem que ser liberado, se tem muitos medicamentos sendo testados também com resultados promissores. Eu não vou politizar o assunto porque não é esse o foco desse vídeo. O que eu quero tratar nesse vídeo é o uso da argumentação de redução ao nazismo. Em termos gerais, o que tornou o Holocausto um evento tão marcante na história se a gente teve tantos outros massacres na humanidade? Bom, o Holocausto foi o ápice da maldade humana. A base da lógica do extermínio nazista era uma lógica industrial. Por isso, muitos autores chamam os campos de concentração de a indústria da morte. O que eles querem dizer com uma lógica industrial? Eles querem dizer que o nazismo foi estruturado sob uma ótica de matar o maior número de pessoas no menor tempo e com o menor custo. As câmaras de gás perceberam que era o jeito mais rápido, mais eficiente e que custava menos para matar as pessoas que eram colocadas lá dentro. Os judeus e outros grupos minoritários perseguidos pelo Terceiro Reich. Essa lógica industrial de matar seres humanos foi inédito na história da humanidade. Nunca se viu, e eu espero que a gente nunca mais veja tamanha frieza no ato de matar. Não foi como uma guerra em que as pessoas uma atiram nas outras, ou antigamente com facões. Era uma morte altamente planejada para ser industrialmente eficaz. Por ter sido tão brutal e por ter uma lógica tão cruel e assustadora, o Holocausto mostra de uma maneira quase que irrefutável o que é o certo e o que é o errado. Então, o nazismo, ele definiu de uma maneira muito clara o certo versus o errado. Assim, quando se está definido claramente o que é bom e o que é o mal, acontece das pessoas frequentemente acabarem fazendo alusões ao Holocausto como argumento de autoridade, para comprovar que o argumento que elas estão utilizando são absolutamente corretos e que são irrefutáveis e que você não pode contestar isso porque aquilo que ela está falando é o certo e o outro é o errado. Quando alguém compara um fato, qualquer que seja, com uma câmara de gás, com o Holocausto em si, ainda que de forma implícita, ainda que de forma inconsciente, essa pessoa está banalizando um assunto que não pode ser banalizado.
um assunto que não pode ser minimizado, que não pode ser comparado, entende? Por esse motivo, a comunidade judaica fica tão revoltada com esse tipo de argumento. Eu já vi gente que apoia o Bolsonaro chamando quem não apoia o Bolsonaro de nazista. Já vi gente chamando petistas de nazistas, petistas chamando quem não apoia o PT de nazistas. O Trump já foi chamado de nazista, já foi comparado a Hitler. A Hillary Clinton já foi comparada a Hitler. O Barack Obama já foi comparado a Hitler. Vocês entendem o absurdo? O evento mais desumano da nossa história vai, assim, sendo utilizado de uma forma banal e absurda, tornando algo bobo, algo trivial. Isso não pode ser tolerado. Se uma pessoa quer criticar uma determinada atitude numa pandemia ou no uso de um medicamento, ela tem o direito de fazer. O que ela não tem o direito é usar como argumento de autoridade uma comparação a uma coisa que não pode ser comparado. Fazer isso é desproporcional, absurdo e ofensivo a milhões de pessoas que perderam suas vidas no nazismo. E também as famílias dessas pessoas, a toda uma comunidade que foi perseguida sob essa ótica do Terceiro Reich. E só para concluir, usar o argumento de redução ao Holocausto para tentar comprovar o que você entende como certo, normalmente indica que esses argumentos não são lá tão fortes, porque se você tivesse argumentos realmente fortes, não seria necessário fazer comparações absurdas. Ou, no pior dos casos, se você entendeu o que você está fazendo, se você conhece a história do Holocausto, se você conhece a lógica do nazismo, se você conhece o que fundamentou o Terceiro Reich, o que tornou ele tão diferente e tão desumano, e mesmo assim você usa isso como lógica, como argumentação para mostrar que você está certo, ou às vezes tenho minhas dúvidas para chamar atenção, você está sendo cruel e, no mínimo, intelectualmente desonesto. E é por esse motivo que a comunidade judaica fica extremamente ofendida quando algum assunto é comparado com o nazismo, com a Alemanha nazista, com o Terceiro Reich. Gente, a gente tem o direito numa sociedade democrática de ter as nossas opiniões e vamos ser adultos, vamos ser inteligentes e apresentar argumentos sólidos e não ficar fazendo comparações com coisas que não são comparáveis, com coisas que não devem ser comparadas, com coisas que não devem ser banalizadas.